Deputado federal Rodrigo Martins. Vamos conversar com ele? Vamos lá, Santiago. Tudo bem, deputado? Boa tarde, Edivaldo. De férias. Boa tarde, de recesso. De recesso. Nesses dias. E, deputado Rodrigo, a gente mostrava agora há pouco uma realidade no Senado muito grave, muita gente investigada pelo Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional de uma forma geral, se configurando, de acordo com levantamentos populares também, em uma das instituições que não goza mais da credibilidade, de tanta credibilidade do brasileiro. Qual a avaliação que o senhor pode fazer do que foi esse ano lá na sua atividade? Boa tarde mais uma vez. Realmente, Thiago, não é de hoje essa avaliação ruim do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado. Eu acredito que é coerente com as notícias que surgem dia a dia. Por exemplo, esse ano de 2017 também foi marcado por uma série de denúncias envolvendo corrupção, uma série de denúncias envolvendo esquemas e desencadeando algumas prisões, algumas investigações que ainda estão em curso. E realmente demonstra aí um distanciamento do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, com as pautas importantes e que estão de encontro com a população. Esse ano, 2017, não foi um ano diferente dos outros anos anteriores dessa legislatura. Acredito que foi um ano de pouca produtividade legislativa no plenário da Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, onde inúmeras matérias poderiam ter sido votadas ou melhor discutidas, mas também avalio que foi um ano onde que o governo pouco apresentou pauta positiva para a população brasileira, onde ele simplesmente insistiu em alguns pontos, principalmente pontos mais polêmicos, como é o exemplo da reforma da Previdência. Uma reforma que foi pouco discutida, uma reforma que foi pouco tratada de maneira clara e transparente com a população e ficou aí até o último minuto na Câmara, tentando fazer essa forçação de barra para que a Câmara pudesse votar. Realmente é algo que deixa aí ainda mais a população com o pé atrás em relação à avaliação dos seus políticos, dos seus representantes, sobretudo os deputados e senadores. Deputado, começa uma espécie de dança das cadeiras em relação a legendas lá no Congresso Nacional, na Câmara. A sua saída do PSB é tendência consolidada? Bom, Elivaldo, a janela partidária acontece sempre no último março de cada mandato, cada ano de cada mandato. Cada vez mais eu me sinto fora do PSB, não pela ideologia, não pela postura, mas por discordância da condução do PSB nacional. Já tive a oportunidade aqui diversas vezes colocar o nosso descontentamento em nível nacional, nada em relação ao Piauí, nada em relação local, mas realmente no âmbito nacional nós estamos cada vez mais distantes do PSB. A tendência maior, posso lhe dizer que a decisão só será tomada em março, mas a tendência maior realmente é a saída do PSB. Mas qual o destino? Comenta-se muito o PRB, Democratas, mas qual o destino mais perto do deputado Rodrigo Martins? Bom, eu tive realmente algumas conversas, inclusive mais aprofundadas com Democratas e com o próprio PRB. Hoje, o partido que nós estamos mais próximos em relação a diálogo, fui convidado por lideranças nacionais e aqui no âmbito nacional também, no âmbito estadual, fui muito bem recebido, iniciado esse debate, esse diálogo com o PRB. Então, mas nós é um partido governista, da base do governo do Estado. E o senhor é oposição. Como é na verdade, Tiago e Elivaldo, o PRB tem um deputado estadual que foi eleito pela oposição, que é o deputado Gessivaldo Isaías, que hoje é secretário. É uma pessoa que nós temos um bom relacionamento e desde o início dessa conversa no âmbito nacional, quando eu fui convidado pelo ministro Marcos Pereira, o deputado Celso Russomano, Vinícius Carvalho e o Carlos Gomes, que foram quem mais, vamos dizer assim, insistiram nesse diálogo com o PRB, eu coloquei a nossa posição de defender e fazer uma política com coerência. Eu acho que eu acredito que o descrédito com a classe política não acontece somente pelas denúncias que estão acontecendo, estão se colocando cada vez de maneira mais clara, mas também pela falta de coerência dos políticos. Você se elege pela oposição, antes da posse do governador que você pediu voto contrário, trabalhou contrário, muitos políticos já estão alinhados a ele. Então, isso termina confundindo.
E dentro do nossa teoria de fazer uma política com coerência, foi o pré-requisito que nós colocamos de ir para a oposição e manter o PRB na oposição. O PRB tem um planejamento, uma estratégia no âmbito nacional, e realmente foi essa condição que nós colocamos e uma colocação que foi aceita pela direção nacional. Acredito que aqui no âmbito estadual nós vamos discutir com o deputado Gessivaldo Isaías no momento oportuno e vamos compor. Eu volto a dizer, eu quero sair de um partido, estou saindo de um partido, se eu realmente sair em março, mas para ir para um partido que eu vá somar. Não quero de maneira nenhuma prejudicar nenhum membro que lá faz parte. Eu quero simplesmente estar colocando o nosso nome à disposição, contribuindo com a construção de um partido, tanto no estado do Piauí quanto no âmbito nacional. Então, Elivaldo, a leitura que a gente pode fazer é que a tendência do PRB deve ser um dos que vai desembarcar do governo. Né? Considerando que o perfil político sempre adotado pelo deputado Rodrigo, eu não tenho dúvida que essa será a tendência, né, Tiago? Mas já existe até entendimentos para isso, de composição, já de cenários envolvendo o PRB com o senhor na legenda para 2018, deputado? Não, nós estamos ainda iniciando esse debate, esse diálogo. O deputado Gessivaldo Isaías estava fora do estado, está retornando hoje. Vou ter uma conversa mais prolongada com ele, mais amiudada, mas a tendência realmente é essa, tentarmos fazer uma composição. Eu chego aqui sem nenhum tipo de exigência de direção partidária. Eu acredito que quem quer contribuir tem que se colocar de uma maneira humilde, simples e tentar dar a contribuição da melhor maneira possível. A única exigência realmente foi que nós colocamos de estar na oposição para continuarmos com a nossa coerência. Na sucessão estadual, o que o senhor vem pensando, como é que o senhor está vendo? Especialistas andam dizendo que a oposição está desarticulada, até agora não conseguiu encontrar um nome para fazer frente ao pré-candidato lançado, que é o atual governador Wellington Dias. Bom, é um ponto bastante interessante esse ponto de vista da definição de nomes. O governo do estado e a base aliada está um pouco ansiosa, querendo que se defina o nome o quanto antes para disputar a eleição. Até entendemos, devido ao desgaste do governador Wellington Dias, terceiro ano de mandato, sem estar trazendo muitas novidades, nem obras estruturantes do Piauí, tentar mapear quem vai ser o candidato a governo para, de antemão, já fazer um combate, às vezes até mesmo um combate desleal àquele nome. Mas a oposição está organizada, nós hoje temos um pré-candidato lançado de dentro da base do governo, pelo menos o partido que ele pertence, que é o senador João Vicente Claudino, do PTB, já externou para nós em diversas ocasiões a sua vontade de disputar o governo. Ele que foi senador, passou nesse âmbito 8 anos, onde nós estamos observando mais diversas denúncias e o nome dele não está envolvido com qualquer tipo de esquema que veio à tona nos últimos anos. É uma pessoa preparada, qualificada e eu acredito que ele vai ser o próximo governador do estado. O PSB, do qual ainda faço parte, tem o governador Wilson Martins, que certamente será pré-candidato a senador e irá passar por esses dois nomes a aglutinação de forças da oposição. Temos o deputado estadual Robert Rios, temos tantos outros nomes. O importante é que a oposição vai ter um candidato competitivo e que nós não vamos estar simplesmente fazendo a campanha por campanha. Nós vamos estar demonstrando realmente o que esse governo deixou de fazer nos últimos 4 anos. E a expectativa do PSDB nesse palanque? A expectativa é natural que o PSDB venha a juntar a nós nessa oposição. O prefeito Firmino Filho era um belíssimo candidato, uma pessoa competente, experimentada aqui na cidade de Teresina, uma liderança bastante consolidada. Eu, particularmente, tenho um apreço, uma amizade especial ao prefeito Firmino Filho. Gostaria muito de vê-lo disputar uma eleição, até porque ele iria qualificar por demais o debate, mas até o momento estamos aguardando o posicionamento do prefeito Firmino Filho. Eu não tenho nenhuma dúvida que, juntamente com o prefeito Firmino Filho, os deputados estaduais Luciano Nunes, Marta Menezes, Firmino Paulo, vão estar conosco na oposição, até por uma questão de coerência, uma questão também natural, até se você for observar no ponto de vista nacional. O PSDB hoje é quem faz o contraponto, é quem faz a oposição aos partidos trabalhadores. Então, certamente o PSDB estará na oposição conosco e irá somar nessas trincheiras. Então o senhor aposta em baixas na base governista, no bloco governista.
inclusive pelo seu provável futuro partido, o PRB, o PTB, o senhor citou aí com o João Vicente, o PTB hoje está no governo, os deputados, a bancada estadual toda no governo. O senhor acredita que essa base não se sustenta? A oposição acredita que haverá racha, assim, comprometedor na base governista? Eu posso falar da minha opinião. A minha opinião Claro. é essa. Acredito que o PTB sairá do governo por conta da candidatura majoritária do João Vicente Claudino, isso daí não tenho nenhuma dúvida. Em relação ao PRB, uma vez realmente nós indo para o PRB, essa possibilidade também de ficar no governo é nula, ela é zero. E também acredito que essa base ainda vai ter algum tipo de complicação. O PMDB, você anda pelo interior, tem muitas queixas, muitos filiados descontentes, é tanto que muitas vezes se aposta até na vitória de uma convenção do ex-ministro João Henrique Souza para uma candidatura própria. Realmente é algo que eu não acredito que irá ficar do mesmo tamanho que está hoje em 2017, no ano de 2018 é a base do governo. Reforma da Previdência, deputado. O senhor acha que o governo vai conseguir fôlego e musculatura para votar essa medida e qual o seu posicionamento hoje? Bom, a Previdência é um tema muito polêmico. Eu, particularmente, voto contrário. Acredito que pode até haver a necessidade de nós fazermos uma reforma da Previdência, mas antes de culparmos os trabalhadores, os servidores públicos, a população em geral, é preciso que se faça um diagnóstico completo, com muita transparência, com muito debate, com muita clareza para que a população entenda e para que a gente também possa entender, o parlamentar possa entender qual o tamanho real do déficit, qual o tamanho real do rombo da Previdência. E, nesse momento, eu não acredito que o governo terá a maioria para votar. A reforma da Previdência ela começou com uma ampla reforma, o governo não demonstrou segurança no que estava defendendo, diminuiu essa ampla reforma, ficou uma mini-reforma, e vimos ultimamente que foi obrigado a gastar mais de 100 milhões só com publicidade, tentando convencer a população, e isso não aconteceu. Ano que vem é um ano de eleição e eu não acredito que a base do governo vai querer pautar essa matéria na Câmara dos Deputados simplesmente pelo fato da eleição. Legitimidade do governo ou recuo do parlamento para votar essa matéria? As duas coisas, Elivaldo, tanto a legitimidade do governo quanto a falta de debate, a falta de esclarecimento, a falta de abrir a caixa preta da Previdência e também o recuo do próprio Congresso. A oposição, como eu, não tem nenhum tipo de dificuldade, já porque votaremos contra essa reforma. Mas a base do governo, que irá participar de uma eleição e irá buscar voto, realmente ficará em dificuldade para colocar esse quórum e votar positivamente, pensando no ponto de vista eleitoral do ano que vem. Bom, nós conversamos hoje aqui com o deputado federal Rodrigo Martins, ainda no PSB. Muito obrigado, deputado, pela entrevista, as informações que trouxe ao Jornal do Piauí e já desejar boas festas ao senhor. Eu que agradeço, Tiago, parabenizar você pela condução aqui do jornal, mandar um abraço para o Joelson, que está de férias, aí acompanhando de longe. Certamente. Né? E eu mandar um abraço para o Elivaldo e a todos os piauienses, desejar um ano de 2018 melhor do que esse ano de 2017.